Olá! Neste vídeo vamos aprender a aplicar as máscaras. As máscaras é uma técnica muito interessante, com vários fins, que se pode aplicar com vários objetivos. Portanto, a máscara normalmente é aplicada por equilíbrios ou contradições entre zonas claras e zonas escuras. Temos, por exemplo, uma imagem original que vai me servir de máscara e essa textura dessa imagem original vai passar para um objeto que eu tenho de fundo. Mas trabalhando com a luminosidade, com a luz. Ou seja, neste caso temos zonas claras ou zonas escuras, contradições, portanto, é essas contradições que vão se passar para o meu objeto que vai receber essa textura. Portanto, vamos supor uma imagem, um cinzento escuro, não é? Vai indicar ao Inkscape que deverá recortar bastante na imagem, ou seja, deverá pôr essas zonas mais transparentes, ok? E as zonas brancas é aquelas que não vai cortar tanto na imagem, ok? Muito bem. Então vamos lá ver. Vamos tentar ver o que é que estamos para aqui a dizer. Temos este logotipo aqui, desenho vetorial. Vejam bem que nesta parte azul tem umas riscas vermelhas. Estas riscas vermelhas foi nada mais, nada menos do que a textura deste objeto que vem aqui em baixo. Ok, este objeto está aqui, foi tirado de um site, depois já vamos lá buscar. O que nós fizemos aqui, depois aplicamos uma outra técnica e as zonas pretas ficaram transparentes e as zonas brancas, portanto, ficaram escuras, ok? Não ficaram, portanto, a imagem não ficou transparente. E depois temos aqui outras situações em que temos aplicações de outras técnicas e, portanto, vamos aprender cada uma delas. Vamos começar por ir buscar, por exemplo, esta imagem que está aqui, desta textura. Para isso, vamos ao site. Há um site aqui que é o site pngk.com, que tem muitas texturas, é muito interessante, entre outras coisas. Como veem, tem aqui várias opções neste menu. Nós vamos aqui onde diz Scratch Texture e clicamos. Ok, fechem isto, não interessa para nada. E vamos escolher aqui uma textura. Eu vim aqui buscar texturas, como vocês podem ver. Posso selecionar outra textura qualquer, não é? Então eu vou selecionar, por exemplo, esta textura que está aqui, para ser diferente. Muito bem. Vou clicar na textura, ok, muitíssimo bem, devia-se dar um PNG, salvo erro, ok, muito bem, e agora, botão direito rato, copiar imagem, vamos ao Inkscape, já passei, muito bem, Inkscape, Ctrl V, tem aqui a minha textura, isto é uma textura, isto é uma imagem, ok, tem uma textura, o que é que eu vou fazer? Vou pegar nesta textura que está aqui, e vou colocá-la num objeto de fundo. E como é que ele faz isso? As zonas que são mais escuras vão ser transparentes nesse objeto de fundo e as zonas que são mais claras, brancas, ok, ele vai simplesmente deixar-me essa zona desse objeto de fundo, portanto vai-me colocar, vai deixar com a cor, com o padrão tal qual como está. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um objeto, ok, vamos pintá-lo, por exemplo, de azul, vamos dar aqui o máximo de opacidade. Transparência, já nós vamos ter as zonas pretas a ficarem transparentes. Vamos retirar-lhe o limite. Seguidamente, pois eu fiz aqui sem querer, ok, Enter, muito bem, não tinha clicado fora. Muito bem, e agora o que é que nós vamos fazer? Vou ampliar esta imagem um bocadinho, muito bem. Esta imagem vai ser a minha máscara, ok, e eu vou querer que a sua textura passe para este objeto, ou seja, as zonas nesta imagem aqui que são pretas, neste objeto vão ficar transparentes. As zonas que são brancas, ok, vai ficar com a própria imagem, ok? Não vai, portanto, colocar a imagem transparente. E ficar aqui Ctrl D, duplicar, que é mais fácil mostrar assim, selecionamos os dois objetos, objeto, máscara e aplicar. Afinal, o que aconteceu? É muito fácil. Tínhamos uma circunferência azul da parte de trás, e essa circunferência azul apenas foi receber, neste caso, as zonas pretas ficaram transparentes. Vejam bem, esta linha aqui corresponde a esta linha mais, ou esta aqui corresponde a esta mais grossa. Tudo que são linhas pretas, neste objeto ficaram transparentes. Vocês dizem transparente sim, se eu chegar aqui, portanto, desenhar um outro objeto, outra cor qualquer, e agora colocar este objeto por cima, assim não, assim é mais difícil. Portanto, vamos selecionar o objeto, ora selecionar o objeto e colocá-lo por cima, convém. Vejam bem, portanto, as zonas que aqui eram pretas ficam transparentes. Como eu digo, as zonas mais escuras ou os cinzentos, há um recorte na imagem. Pode haver recortes diferentes na transparência, mas há um recorte na imagem. As zonas brancas são aquelas zonas que, portanto, não sofrem recorte. Ou seja, o objeto por trás fica como está. O objeto por trás não fica como está nas zonas da máscara que eram cinzentos ou pretos. Ok? Portanto, temos aqui uma transparência, como vem. Se eu agora quisesse, portanto, aproveitar, vou duplicar este objeto, Ctrl D. E agora, se eu quisesse, por exemplo, colocar este objeto por cima e quero, por exemplo, colocar, portanto, aqui uma texturazita.
e portanto vou fazer é simplesmente Ctrl C, ok? Vou aplicar aqui um recorte, ok? Outra maneira de fazer isto, vou aplicar aqui um recorte, ok? Ele fica-me com isto e agora tinha copiado outro objeto para a memória, Ctrl V e agora coloco o objeto no meio, já está. E agora agrupo o objeto para ter apenas o respectivo objeto. E agrupar. Muito bem. Bom, tem aqui este objeto, ok? Tem um objeto aqui com a respectiva textura que foi aplicada. Ora bem, outras formas que nós podemos fazer isto, se quiserem o inverso, vejam que aqui há menos zonas transparentes. Eu posso querer ter, por exemplo, neste caso, uma circunferência, ou seja outra posição, outra figura geométrica qualquer, atenção, ok? É indiferente. Por exemplo, que fosse verde, tanto faz, é indiferente, ou preta, pronto, pode ser preta, ok? Tanto faz. E agora vocês queriam não colocar as zonas transparentes, queriam, portanto, que fosse equivalentes ao branco, ok? Mas já sabem, como eu vos disse, o transparente é o preto. Então, o que vocês fazem? Invertem a cor da imagem original. Portanto, vamos buscar o negativo dessa imagem. Vão a filtros, cor, inverter, e o menu apareceu no monitor, já cá está. E esta inverter matriz não é muito necessário, mas pronto, deixam estas duas primeiras, portanto, assinaladas. Podem clicar em prever, já veem bem o que é que vai acontecer, ok? Aplicar e fechar. Tem aqui o negativo da imagem original, muito bem. E agora, eu vou simplesmente voltar a fazer, não, vou deixar assim, muito bem, vou mandar para cima. E o que é que me vai acontecer? As zonas, tal qual como eu disse, as zonas pretas vão ficar transparentes na imagem de fundo e as zonas aqui que são brancas vão ficar como estão. Portanto, selecionar as duas imagens, ao menu Objeto, Máscara e Aplicar. Ok? Muito bem. O que é que eu tenho agora? Tal qual como eu disse. Ok? O que é branco fica-me, portanto, tal qual como está e o que era preto fica-me transparente. Ok? Eu vou só voltar para trás. Vejam bem, tem muito mais zona preta. Ora, até vou voltar ainda mais para trás. Ctrl D, D. Antes de aplicar, Ctrl D. E agora ficar com a imagem original aqui. Vou aplicar outra vez, portanto, repetindo a operação. Vou ao menu Filtro, Cor, Inverter. E agora o menu deste lado, aplicar, muito bem, fechar. Colocam agora a imagem sobre o objeto, que vai servir de textura. E o que é que ele vai fazer? As zonas pretas, deixa-me só duplicar isto, Ctrl D, as zonas pretas da imagem vão ficar transparentes e as zonas brancas vão deixar a imagem tal qual como ela está. Portanto, agora objeto, máscara e aplicar. E qual é que se passou aqui? Ctrl Z. Passou-se que o objeto que vai receber a textura tem que estar por trás e não pela frente. Não é que aconteceu. Portanto, assim já sabem, se acontecer isso, tenham atenção a este pequeno pormenor. Objeto, máscara e aplicar. Vejam bem, ok? E a imagem, tal qual como foi dito, a imagem, vamos pôr aqui um amarelo. Portanto, ok? Portanto, vejam bem uma coisa. Tudo que é preto, vejam bem, está transparente, ok? Puxei isto para cima. Tudo que é preto está transparente, ok? O que era branco na imagem deixa, portanto, a imagem de fundo como estava, que era uma circunferência preenchida a preto. Ok? Muito bem. Pronto. Uma ótima maneira de fazer isto rapidamente, colocar, porque às vezes queremos levar isto para alguma página, algum produto, algum cartaz e não queremos a parte de transparência, queremos a textura, mas aplicado com uma cor por trás. Podia ser outra cor qualquer. O que vocês fazem de várias maneiras. Copiam isto para a memória, Ctrl C, ok, depois colocam o objeto sobre o fundo que querem. Selecionam os dois e há duas técnicas de fazer isto. Ou como eu fiz há um bocado, ok, que era objeto recortar, ok, aplicar e agora Ctrl V vai buscar o da memória e coloca aqui em cima e depois agrupa os dois, portanto, passa a ter um objeto só, ok, objeto e agrupar e tem só um objeto, ok. Ora bem, vamos agora aplicar isto aqui a uma imagem, portanto, rapidamente vamos aqui ao site do Pexels, ok, muito bem, vamos aqui rapidamente buscar uma imagem, ok, pode ser estes militares, copiar a imagem. Muito bem. E agora vamos aqui ao Inkscape. Ctrl V, já temos aqui o nosso Inkscape muito preenchido, não se preocupem. É capaz, pode dar o crash, que é normal. E agora vamos simplesmente, portanto, aplicar. Se eu tiver um objeto da parte de trás, okay, vou pô-lo a negro, tá? Muito bem. Negro é sempre interessante porque ele vai-me receber tudo que é escuro na imagem fica-me transparente, o que não é, fica tal qual como está. Pois para os contrastes é o ideal. Se for em branco praticamente não tem imagem. Podem experimentar depois e vejam bem essas diferenças. Outra cor, está bem? Portanto, neste momento agora vamos colocar aqui a imagem, ok?
A imagem por trás, portanto já sabem tudo que é mais azul escuro, ou para o preto fica o preto tal qual como está, o que for, desculpem, fica transparente, o que for branco nesta imagem mais claro, ele deixa, portanto, a forma como está. Eu vou pôr mais ou menos assim, ok? E agora vou selecionar os dois objetos. Atenção, o objeto que vai receber a máscara, que é esta circunferência, tem que ir para trás, portanto, ele vai aplicar a textura da imagem que está em cima. Vou aqui objeto e agora máscara e aplicar. E vocês ficaram com o negativo da imagem. Vocês, mas negativo não tem assim muita qualidade. Pois não. Então vamos fazer o seguinte. Mais uma vez, vamos inverter as coisas. Em vez de começar com a imagem original, ficar com negativo, ao aplicar a máscara, vamos converter esta imagem para negativo e depois é que aplicamos a máscara. Então vamos logo que fizemos. Ctrl. Bem, assim não. Ctrl aqui. Muito bem. Vamos selecionar esta imagem. Menu, filtro, cor, inverter, tal qual como fizemos há um bocado, ok? Aplicamos agora estas duas opções primeiras e prever, ficamos com o negativo como vocês estão neste momento a visualizar, e agora vamos colocar esta circunferência, ok? Vamos mandá-lo para trás, selecionamos as duas imagens, vão aqui ao menu objeto, máscara e aplicar. Imediatamente temos portanto, a nossa imagem. Vejam bem, temos a nossa imagem. Neste momento, a máscara aplicamos em que as zonas mais escuras da imagem ficaram transparentes. Transparentes, sim, estão transparentes, ok? Portanto, as zonas vou colocar aqui. Esta parte vou colocar amarelo. Vejam bem, amarelo, ou pode ver outra coisa qualquer. Vejam, Ctrl Z. Ok. Vamos mandar para cima e este objeto pode ser de outra cor qualquer, como eu estava a dizer, tanto faz. E vejam bem, ok? Tudo que era branco na outra imagem, portanto, mais para o branco, ok? Estamos a falar da imagem do negativo, ficou-me conforme estava, ok? Neste caso ele aplica-lhe conforme, portanto, aplica a respectiva imagem, e o que era preto fica-me transparente. Não se esqueçam que estamos a falar do negativo da imagem, ok? Então, direito rato, copiar imagem, vamos lá ver. Portanto, Ctrl V. Ok, esta é a parte branca. Mas a parte branca aqui é que está transparente. Não, esta parte branca aqui depois passou a ser, portanto, preto, que eu apliquei-lhe o negativo. Se eu agora for aqui, vou mostrar outra vez como ela tinha ficado. E agora aqui inverter. E rapidamente vamos já aplicar isto, que o vídeo fica muito extenso. Fechar, vejam bem. Portanto, a parte que é branca do negativo, por exemplo, aqui o chapéu do militar está preto, vejam bem, ok? Agora, a parte que era mais escura, por exemplo, da cara, fica-me transparente, ok? Vejam bem, há aqui níveis de transparência, tá? Prontinho, se eu colocar a imagem, por exemplo, azul, tá? Ok? Portanto, depois vocês podem colocar sempre e até ter várias imagens com fundos diferentes. Portanto, podem dar os efeitos que vocês muito bem quiserem, muito bem entenderem, tá bem? Agora, se quiserem aqui aplicar, portanto, Ctrl C. Agora vou fazer um método tradicional, que é os dois objetos, objeto, recortar, aplicar, e agora Ctrl V, Ctrl, pois eu fiz aqui uma coisa que não devia, Ctrl C, e agora os dois objetos, objeto, recorte, aplicar, e agora Ctrl V, e cá temos os objetos, e cá temos este objeto, e agora só botão direito rato e agrupar. Bem, é melhor ir aqui objeto e agrupar, tá? E neste momento já temos aqui um objeto que não é transparente nada, porque colocamos o fundo e agrupamos o objeto. Como vêem, podia ser outro fundo qualquer. Espero que tenham percebido esta técnica, treinem, façam vários tipos de aplicações, vão buscar várias texturas, apliquem, já sabem o que vai acontecer é aplicar a textura da imagem que está por cima no objeto que tem de fundo. As zonas escuras ficam transparentes, há um recorte na imagem, as zonas que são brancas vão ficar com o objeto como está por trás, tá? Sem mudar nada. Fiquem bem, até à próxima, bom trabalho.